sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Assim diz a palavra de Deus: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que é dos céus nos adverte. Esse versículo diz, em outras palavras, não fuja da palavra de Deus, não recuse a palavra de Deus, não se desvie da palavra de Deus, receba a palavra de Deus no seu coração. É isso que o autor está querendo dizer nesse versículo. 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Oh, glória! Essa palavra é linda. E eu gostaria muito de conversar com vocês, porque essa palavra ela fala de 3 momentos diferentes na história da igreja. 3 momentos diferentes. E essa palavra ela fala sobre um tempo de abalo. Um tempo em que as coisas são abaladas. E nós vivemos um tempo em que as coisas estão abaladas. Um vírus tão pequeno, ínfimo, mínimo, foi capaz de colocar de cabeça para baixo tudo aquilo em que o homem carnal estava depositando as suas forças, estava depositando sua esperança e os seus sonhos. Uma ponta de agulha é capaz de conter 200 milhões de coronavírus. Uma ponta de agulha. Mínimo. Um vírus mínimo. Capaz de entrar numa célula e lá tomar o mecanismo de reprodução daquela célula em seu favor e começar a se reproduzir dentro dessa célula. Capaz de mudar agendas. Capaz de mudar planos. Capaz de cancelar compromissos. Capaz de causar um abalo tão grande na economia, capaz de derrubar bolsas de valores, capaz de derrubar ações, capaz de adiar tantos eventos grandes que estavam programados para 2020. Abalo. E esse texto ele fala de coisas abaláveis. Ele fala de coisas que podem ser abaladas, e é sobre isso que nós precisamos aprender nessa noite. As ciências foram abaladas. A ciência econômica, a ciência da medicina, o sistema de saúde foi abalado. As agendas abaladas. E aqui o autor da carta de Hebreus, ele fala sobre uma situação também de abalo. Mas ele não está citando, ele não está criando pela primeira vez esse texto. Na verdade, ele está trazendo o livro de Ageu para Hebreus. Na verdade, ele está trazendo aquilo que está no livro de Ageu. E ele diz assim, lá no livro de Ageu, no capítulo 6, ele diz assim: e eu, o Senhor, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas como também o céu. E ele diz no livro de Ageu, deixa eu achar aqui para você, para a gente ler direto da fonte. Ageu, capítulo 2, versículo 6... assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você entende que o autor de Hebreus ele está falando de um abalo das coisas dos homens. Aleluia. Ele está falando de um abalo das coisas abaláveis. O autor de Hebreus está falando do abalo da fé do homem na economia, da fé do homem nas ciências, fé do homem na estrutura carnal, na filosofia, naquilo que se tem como certeza e como verdade. Ora, se não
3 meses atrás, haviam tantas certezas na terra que hoje não estão mais certas. Tantas pessoas que já estavam com planos feitos, festas pagas, viagens programadas, comemorações agendadas, e de repente tudo foi adiado. E aqui no livro de Ageu, o autor de Hebreus traz a memória essa palavra, e ele diz assim: o Senhor faz abalar a terra, o mar, os céus, todas as coisas são abaladas por Deus, para que as coisas abaláveis sejam substituídas por coisas inabaláveis. Aleluia. Essa é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. Ele diz: assim diz o Senhor, eu abalarei todas as nações e as coisas para elas preciosas. Eu não estou dizendo que o coronavírus foi programado por Deus. Eu não estou dizendo que foi Deus que mandou o vírus sobre a terra. Há várias teorias sobre o motivo desse caos. Uns dizendo que é um juízo de Deus sobre a terra, outros dizendo que foi um acidente no laboratório de Wuhan, outros dizendo que é um vírus programado pela China para assolar a terra e se beneficiar de alguma forma. Há várias teorias. O que eu quero dizer nessa noite não é trazer uma teoria que eu acredite sobre a origem do vírus. O que eu quero dizer é que o abalo que vem sobre a terra é uma oportunidade para que as pessoas se movam do lugar das coisas abaláveis para o lugar das coisas inabaláveis. Aleluia. Para que as pessoas tirem a sua esperança daquilo que morre, daquilo que não prospera, daquilo que é perecível, e coloque agora o seu coração nas coisas que são eternas, naquilo que vem do céu e naquilo que é inabalável. Glória a Deus. A carta aos Hebreus é uma carta dirigida aos judeus que estão dispersos. É uma carta dirigida a um povo. A gente vem vendo as cartas de Paulo, e as cartas de Paulo, elas têm um destino certo, um local, ou uma pessoa certa, ou uma cidade certa. Tessalônica, Colossos, Filipos, Gálatas, Éfeso, e assim por diante. E pessoas também, Filemon, Timóteo, Tito. E as cartas, elas são endereçadas. Mas aqui não. Essa carta, ela é aos hebreus. Os hebreus, aqueles espalhados. Uma carta àqueles que estão distantes, àqueles que estão dispersos. E Paulo diz assim, ou o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, diz assim: ei, hebreus, tirem os seus corações daquilo que é abalável, porque o Senhor virá sobre a terra e vocês precisam estar com o coração naquilo que é inabalável. Inabalável. Abalos totais. E o Senhor diz assim: minha é o ouro, minha é a prata e meu é o ouro. E quando Ageu escreveu esse texto, ele estava justamente no momento especial de Israel, na construção do segundo templo. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. O povo de Deus foi levado à Babilônia. Por 70 anos permaneceu lá em cativeiro, trabalhando como escravos. Outros, como Daniel, trabalhando nas coisas do palácio da Babilônia. Os reinos mudaram. E aí eles voltam e estão reconstruindo o templo. E aí o Senhor está dizendo assim: minha é a prata e meu é o ouro. Aí você imagina você construindo uma casa e chega uma voz de Deus que diz assim, a sua casa, que diz assim: meu é o ouro e minha é a prata. Teu coração se alegra ou não? Se você está com um empreendimento, montando uma empresa ou realizando uma obra aqui na terra que requer dinheiro, e aí chega uma voz de Deus que diz: minha é a prata e meu é o ouro. O teu coração se alegra e você já vai esperar chegar aquele dinheiro que vem de Deus para a sua vida. Essa é uma parte da história. E é verdadeira, porque quando o Senhor quer, Ele pode fazer dinheiro de onde não tem, como disse o pastor Fernando aqui no começo do culto. O Senhor pode tirar água da pedra, o Senhor pode abrir porta onde não tem parede, porque quem poderá limitar o poder do Espírito Santo e de Deus? O Senhor pode fazer o que Ele quer, mas eu quero abrir os teus olhos para outra revelação, além dessa, da provisão direta de Deus sobre o dinheiro. Quando Deus diz para Ageu, motiva o povo a reconstruir o templo de Salomão, porque minha é a prata e meu é o ouro. Ele está dizendo assim: as riquezas, os recursos que vêm de vocês, não são nada diante dos meus recursos. Eu sou o dono do ouro e eu sou o dono da prata. Ele está dizendo: eu te dou energia, eu te dou força, Aleluia. Eu te dou condições, eu te assessoro de pessoas, eu formo o teu time, eu sou aquele que te dou espírito de coragem e de força para fazer coisas impossíveis. Eu sou o Senhor. Glória a Deus.
Esse mesmo Deus, Ele olha para nós nesses dias de coronavírus e diz, olha, a força de vocês não está nos R$600 do corona, que o presidente Bolsonaro, com a sua equipe econômica, está distribuindo pelo Brasil afora. A força de vocês não está nas 90 toneladas de insumos e testes que chegaram hoje no aeroporto aqui de Fortaleza. 90 toneladas, 300 mil testes. E 90 toneladas de tudo. Eu vi as imagens com pallets e mais pallets, com pilhas grandes de equipamentos, ventiladores mecânicos, máscaras, aventais, luvas e demais coisas, equipamentos de proteção individual do hospital. A nossa esperança não está nas 90 toneladas, não está nos R$600. Ainda que caísse na nossa conta hoje uma grande quantia, a nossa esperança está no Senhor, porque dele é o ouro e dele é a prata. Aleluia. O Senhor faz acontecer conforme a sua vontade. Nós precisamos crer e confiar que servimos a um Deus das coisas inabaláveis. Aleluia. Mais grave do que o abalo da economia. É grave. O abalo da economia é grave. Mais grave do que o abalo do SUS. E aqui eu abro um parêntese, com a permissão do pastor Walter. Use máscara, use máscara. Lave as mãos, use máscara. Estamos chegando no pico do coronavírus no Ceará. Use máscara. Só se precisar sair de casa, saia de máscara. Mais grave do que o abalo na economia, mais grave do que o abalo no sistema de saúde, mais grave do que o abalo que nós vivemos social, o abalo social. O mais grave é o abalo do coração. O mais grave é o coração que perde a esperança. O mais grave é o coração que coloca a sua força em coisas abaláveis. E quando vem um abalo sobre as coisas abaláveis, tudo se destrói, tudo perde o valor, tudo perde a cor, tudo perde o sentido. Há matérias em sites importantes e sérios no nosso Brasil que dizem que nesse período de quarentena, nós estamos hoje no dia 26 de abril. A quarentena iniciou aqui no Ceará por volta do dia 18 de março. Nós já estamos com 1 mês e 10 dias mais ou menos de quarentena. Aproximadamente 40 dias. Nesses 40 dias, o número de venda de bebidas alcoólicas online aumentou em 800%. 800% mais pessoas bebendo, comprando bebidas pela internet. Isso mostra corações abalados. Corações que precisam do álcool para fugir, para ter um mínimo de alegria, para não surtar. E tem no álcool o seu refúgio, e tem no álcool o seu escape, e tem no álcool a sua segurança. Ora, eu te pergunto aí, você que está me vendo pela internet ou no YouTube, se você que tem Instagram, se você não tem muitos amigos nos seus stories postando lives e lives, mas nunca é só live, sempre tem uma garrafa de vinho, sempre tem uma lata de cerveja, uma garrafa de uísque, uma dose de álcool, uma tentativa de fugir. Corações abalados. Corações abalados que aqui no Ceará houve um aumento de 90% das denúncias de violência doméstica. Corações abalados, irritados, surtados, que começam a se violentar. E as denúncias são só sobre as violências físicas. Imagine se a gente colocasse nessa estatística as ofensas morais, os assédios verbais, as brigas. Uma sociedade do coração abalado. E aí esse texto, eu não tenho tempo aqui, talvez, gostaria muito, de ler todo o capítulo 12 de Hebreus, mas aqui na minha Bíblia, eu peço que você olhe aí na sua para você conferir, acima do versículo 18 existe um título, que diz assim, o contraste entre Sinai e Sião. Aqui o autor está falando, ei Hebreus, vocês que estão espalhados, tirem o seu coração das coisas abaláveis e coloquem o coração nas coisas inabaláveis, porque o Senhor fará sacudir a terra e Deus é fogo consumidor. É isso que esse texto diz. Mas aí no título, do subtítulo do capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim, o contraste entre Sinai e Sião. Ei Hebreus, eu me sinto hoje como um pouco de Hebreus. Ei Nova Vida, ei você visitante, nós nos sentimos um pouco assim hoje, nesse tempo, sabe por quê? Porque
fisicamente, geograficamente, a gente está espalhado. Se houvesse um pontinho, um chip na gente, né? Tá queimado. Faz de conta que tivesse um chip na gente. E tivesse um GPS localizando o nosso movimento. Todo domingo a essa hora, onde é que a gente estava? Todo mundo aqui na igreja, né? Todo mundo junto, uma concentração. Imagina um mapa, aquelas bolinhas ali concentradas, cada pessoa, cada irmão, ali cada coração, representando sua família, que vinha à igreja no objetivo de orar, de abraçar os irmãos, de adorar, de receber da palavra. E agora nós estamos espalhados. Agora, se a gente olhar o mapa, está espalhado. Espalhado. Tem gente aqui que gostaria de estar aqui, mas não pode, está espalhado. Há pessoas que estão aqui que estão em outros estados. Há pessoas que estão em outros lugares. Espalhados. Assim como os hebreus. E aqui, o autor de Hebreus, ele chama a atenção para o abalo. E ele diz assim, ó, lá nos dias de Ageu, o Senhor prometeu abalar a terra. O Senhor prometeu que a glória do Senhor iria invadir aquele templo. Nos nossos dias aqui, Hebreus, o autor de Hebreus falando, o Senhor abalará a terra também. É preciso que o coração de vocês saia das coisas abaláveis. E eu quero dizer assim, humildemente, né? Quem sou eu, né? O pobre Timóteo na frente de Ageu, do profeta, ou Paulo, ou o autor de Hebreus. Mas eu quero, assim, com muita humildade e temor no coração, trazer essa palavra para nós nessa noite. E dizer que nós precisamos do remédio que está proposto aqui nessa palavra. Assim como um médico examina um paciente e prescreve uma dose, e prescreve uma hora, e prescreve um nome da droga. Eu, observando a situação da nossa sociedade, junto com os pastores da igreja, eu quero aqui humildemente dizer que nós precisamos, como povo, como sociedade e como igreja, tomar do remédio da palavra de Deus, dizendo, ei, saia das coisas abaláveis. Examine a sua vida nesses dias, como está o teu coração. Será que o teu coração ainda está dependendo da economia? Ainda está dependendo da ciência? Ainda está dependendo de outras pessoas? Ainda está dependendo do futebol? Coisas abaláveis. Ei, saia desse lugar e vamos caminhar. E o autor de Hebreus diz, o contraste entre Sinai e Sião. São dois montes ali na região de Israel. E é uma caminhada boa, viu? Você gosta de caminhar? Sabe qual é a distância desses montes? 500 quilômetros. Quem está disposto a caminhar 500 quilômetros nessa noite? Sabe por que são 500 quilômetros? Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. O reino de Deus é para quem quer e não para quem pode. O reino de Deus é para aquele que quer correr, é para aquele que não reclama que está cansado com os que correm, porque vai passar a gente de cavalo. O reino de Deus é para aquele que está disposto a caminhar e não cansar, e não desistir, e subir no monte, e vem a adversidade e passa por cima, e vem a dificuldade e resiste pela fé. O reino de Deus é conquistado por aqueles que sofrem internamente, mas por fora não param de marchar, não param de caminhar, estão dispostos às loucuras do Evangelho de Jesus Cristo. 500 quilômetros. Mas Timóteo, me explica aí o que significa. Sinai a Sião. Ora, o Sinai, um monte onde o Senhor falou com Moisés. O monte onde a lei foi dita. E eu não estou aqui, né, longe de mim, diminuindo nem um pouco o milagre do Sinai. Não. Sinai é uma bênção, foi uma maneira onde Deus se comunicou, o remédio certo para aqueles dias. No entanto, no coração dos hebreus, o Sinai não significava mais aquele milagre de Moisés. No coração dos hebreus, o Sinai significava a religiosidade, a força do homem, o cumprimento das leis pelas leis, o sentimento de superioridade, dizendo assim, olha, eu já sou judeu, eu já não preciso mais me esforçar pelo Evangelho, eu estou confiando aqui na lei, se eu cumprir essas leis aqui todo dia eu estou garantido, se eu sacrificar aqui esses animais, os meus pecados são perdoados, eu já sou de Deus porque eu já sou judeu, eu sou filho de Abraão. E para alguns isso causava até um sentimento de superioridade, como no caso dos fariseus,
Como Jesus mesmo disse, aquele fariseu que ficou fazendo pouco da oração do publicano na sinagoga. O Sinai aqui, ele representa a força do homem. O Sinai representa o homem querendo dominar aquilo que é de Deus. O Sinai representa o homem no centro, nesse caso. O Sinai representa o poder do homem para resolver as coisas. E aí o autor de Hebreus diz assim, há um grande contraste entre Sinai e Sião. Vocês, Hebreus, eu digo a você com muito amor nessa noite, você, Nova Vida, você não precisa do Sinai, você precisa do Monte Sião. Você não pode ficar mais nas velhas coisas, no velho jeito, no velho jeito de agir, na carnalidade, tentando resolver problemas do seu próprio jeito, tentando resolver problemas do jeito que alguém te ensinou. É tempo de buscar a revelação de Deus, é tempo de caminhar em direção ao santo monte de Sião e encontrar face a face a Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, como está o teu coração? O teu coração está em Sinai ou o teu coração está em Sião? Há uma distância muito grande entre as coisas. E o meu coração se aperta ao ver pessoas cristãs se comportando como o povo de Sinai. De manhã, a live do Descende, e de noite, a live do Wesley Safadão. De manhã, um glória a Deus, um versículo postado. De noite, um forró dançado com a garrafa de vinho do lado. O coração de Sinai. Um coração onde o homem domina as suas atitudes. O coração onde a pessoa é levada pela sua própria carne, pelas suas próprias ideias. E eu não estou aqui falando só de coisas, de forró, de bebida. O que eu estou falando aqui é de corações, é de intenções, é do senso de temor e adoração a Deus. Esse texto ele fala para servirmos a Deus de maneira agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É tempo de a igreja aproveitar esse abalo na terra e dizer assim, eu vou caminhar para Sião, eu vou sair do Sinai, eu vou sair do meu próprio jeito, eu vou sair do meu jeito de resolver as coisas, eu vou tirar a caneta da minha mão, a caneta dos planos, a caneta dos desenhos do projeto, e eu vou dizer assim, Senhor, essa caneta é tua, desenha agora a minha história. Glória a Deus. Senhor, essa caneta é tua, me diz agora o que eu devo fazer. Sabe, uma vez eu passei por uma experiência dessa, sabe, quando você leva um carão de Deus, chega a sua orelha baixa, você fica com a orelha bem baixinha. Uma vez, alguns anos atrás, eu tirei um domingo para estudar e eu disse para a Alana, minha esposa, que a irmã Nalinda perguntou na live, ela é linda ou não é? Aí alguém disse, é maravilhosa. Eu disse, é mesmo. E eu disse a ela, próximo culto, a Alana de novo, hein, lendo a palavra. E eu disse a ela, Alana, hoje eu vou estudar. Aí eu acordei, estudei, almocei, estudei. Fiz o programa de estudo, estava lá, derrubando a matéria, tinha uma prova importante no outro dia. E aí o pastor Walter me liga, era mais ou menos umas 3 horas da tarde do domingo, e ele disse, você vai pregar hoje à noite. Aí eu disse amém e glória a Deus. Né, Crislana? Aleluia e glória a Deus. Só que eu tenho um caderno das pregações, onde eu anoto os rascunhos, os resumos, aquilo que Deus tem falado para a minha vida, tem um caderno. E do jeito que eu estava escrevendo, eu gosto muito de estudar escrevendo, do jeito que eu estava escrevendo as coisas de estudo, quando o pastor me ligou, eu disse amém, eu abri a Bíblia, a mesma caneta, abri o outro caderno e comecei a escrever. E aí eu levei um santo carão de Deus. O Senhor me disse, você pensa que é você que vai escrever o que vai dizer? Ei, você estuda, mas a palavra para a igreja vem do meu coração e não do seu. Chega um tempo em que a gente tem que parar de depender do Sinai para caminhar até Sião. E aí eu fui caminhar meus 500 quilômetros daquele dia. Eu parei, congelei a mão, soltei a caneta, me tranquei num quarto e liguei o som e fui me ajoelhar e fui chorar e fui pedir perdão a Deus. Porque eu estava tratando das coisas espirituais no mesmo nível dos meus estudos. Isso jamais será, por mais nobre que seja o meu estudo, nunca jamais chegará aos pés do poderoso poder que emana da palavra de Deus.
Mas Timóteo, você vai ser médico, o seu estudo vai salvar vidas, vai curar pessoas. Eu digo, é verdade. Mas as vidas que o Senhor me usar para curar, um dia vão morrer. Mas o que vem da palavra não morre, é eterno, é inabalável. Ainda que morra, viverá. Você entende a diferença? Não importa o quão nobre seja a tua ciência, o quão nobre seja os teus motivos, as tuas motivações, as intenções do teu coração, elas são de Sinai e elas não são dignas de Sião. É preciso caminhar e sair das coisas abaláveis. O Brasil está em crise, o governo brasileiro está em crise. E nós, como igreja, precisamos nos ajoelhar e interceder e nos posicionar e orar. Nós precisamos buscar em Sião a revelação para o nosso povo, para nos tirar dessa crise, para abençoar os nossos governantes. É tempo de Sião. Sai de Sinai. Sai de Sinai. Salmo 46, ele diz assim, olha, um tempo de abalo. O salmista diz assim, Salmo 46, os reinos se abalam, os montes se lançam no mar, o Senhor fala, a terra estremece, tudo está acabado. O Salmo 46 fala de uma situação de catástrofe, de calamidade. Eu já vi uma cena parecida de um monte assim se destruindo na terra, tipo um monte de gelo de iceberg, mas você imagina que situação caótica. E aí lá no versículo 3 para o 4, não sei exatamente, mas no começo do salmo ainda o salmista acende a luz e ele diz assim, Ei, vocês estão vendo aqui esse caos, mas vejam bem, há um rio que alegra a cidade do nosso Deus. Aleluia. E Ele está no meio dela. O Senhor habita numa cidade e Ele está no meio dela. Sabe que cidade é essa? A cidade de Sião. E que monte é esse, Timóteo? 500 quilômetros distante de Sinai está o monte de Sião. O monte de Sião é o monte onde está a cidade de Jerusalém. É o monte onde Davi se alegrou na conquista da cidade, onde Davi adorou ao Senhor. E esse monte, ele simboliza a nova Jerusalém. Aleluia. E eu não estou inventando. Aqui está, no versículo 22 desse texto, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança. Aleluia. Você entende que maravilha que há no monte de Sião? Lá está Jesus, Deus, o sangue de Jesus, o coração dos profetas transformados por Jesus, o juiz de todos, o verdadeiro juiz, incontáveis hostes de anjo, lá na cidade do Deus vivo. E é para lá que eu vou. E é para lá que nós vamos. É uma cidade onde Deus tem preparado. E aqui na terra, nós precisamos estar nesse caminho. E eu quero agora te fazer assim, uma palavra um pouco dura, assim como o bisturi corta e machuca. Eu preciso agora usar um bisturi celestial para pregar, mas não se importe, porque esse bisturi, quem está cortando é a palavra. E aquele que feriu, este mesmo a sarará. Para tirar uma doença, às vezes é preciso cortar, tirar e costurar. E aquele que cura é o mesmo que corta. E Ele está aqui e Ele está aí na sua casa em nome de Jesus. Eu preciso te perguntar como está o seu coração nessa crise. Será que essa pandemia mexeu contigo demais? Será que as coisas que você sonhava, todas se acabaram? Será que as coisas que você desejava estão todas adiadas? Será que deram um stop aí na tua vida e você está esperando o tempo que vão apertar de novo o play? Será que o teu coração se abalou além do que deveria? Claro, nós somos humanos, nós amamos pessoas, nós nos preocupamos com esse vírus, é óbvio. Mas eu estou falando de um nível além de desespero, de ansiedade, de tristeza, de raiva, de sentimentos terríveis. Se a sua resposta foi sim, eu quero te convidar a caminhar de Sinai em direção ao Monte Sião. Eu quero te convidar a tirar o teu coração das coisas abaláveis e colocar agora nas coisas inabaláveis. Glória a Deus. Jesus disse,
Um homem saiu a semear, eu não vou contar a história toda. Diz que ele foi lançando sementes em terrenos, e na terceira exemplo, no terceiro terreno, Jesus disse que uma planta nasceu entre espinhos. Os discípulos não entenderam nada do que ele disse nos 4 exemplos, depois você lê lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 13. E aí os discípulos perguntaram, Jesus, nos explica essa parábola. Aí Jesus explicou do começo, e quando chegou na terceira ele disse, os espinhos sufocam a planta, que mata. A planta é a palavra. Você recebe a palavra, a plantinha nasce, mas vem os espinhos ao seu redor e a sufocam. E os discípulos perguntaram, Jesus, o que são esses espinhos? E Jesus respondeu, são os enganos da vida, são as preocupações da vida e os enganos de valores. Aquilo que era valoroso, hoje nós vemos. Por isso que eu quero trazer como terceiro ponto dessa pregação, dessa profecia, Ageu, Hebreus e a pandemia de 2020. Porque os valores estavam todos errados e a gente estava enganado. Agora está tudo claro. Aquilo que parecia tão valoroso agora acabou. Gente, o dólar está 5,70. Valores trocados. A gasolina baixou de R$4. Estão estocando barris de petróleo porque não tem mais gente para comprar petróleo, que era considerado como ouro negro. Algo muito valioso na terra agora está sendo estocado. Agora a briga é por vida, a briga é por ventilador, a briga é por máscara, a briga é para baixar a curva da epidemiologia, a briga é para não parar a economia. E aquilo que antes era tão valoroso, aviões, grandes viagens, hoje o futebol, que era tão valoroso, homens que deixavam de colocar comida na mesa de casa, homens que deixavam de estar com a sua esposa e seus filhos, e iam lá cantar no estádio animados, bebendo. Acabou. Parou. Abalou-se. Por que abalou-se? Porque eram coisas abaláveis. E aquele que tem o seu coração nas coisas abaláveis, quando vier um grande abalo, o dia do Senhor, vai se abalar junto com as coisas abaláveis. Vai se acabar junto com as coisas que são abaláveis, porque os seus pés estão firmados na areia. Ei, essa é uma grande oportunidade, homem, de tirar o teu coração do futebol. Ei, essa é a oportunidade, família brasileira, sociedade, de tirar o teu coração do dinheiro, dos bens, da economia. Porque hoje você tem um carro, mas não tem para onde ir. Não tem um restaurante aberto, não tem um shopping para você bater perna. Você tem um cartão de crédito, mas não tem uma bolsa para comprar. O que é que adianta? E agora, aquele valor da sua família, do seu filho. Isso era que era valoroso, porque agora você está vendo como era importante ter criado bem ele, porque agora ele está te perturbando a quarentena inteira. Você está vendo, eu devia ter educado melhor esse menino. Criança, eu convivia com ele só de noite, agora está o dia todo no meu ouvido. Nova Vida Kids, YouTube, bota o menino para assistir a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, gente, é que esse é um convite, é um tempo em que o mundo freou. O mundo, não o planeta Terra, né? Mas a sociedade deu um freio. A China parou, a Europa parou, os Estados Unidos parou, um freio de arrumação. E agora nós temos uma grande oportunidade de servir a Deus com reverência, com santo temor, aleluia, de maneira agradável, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. E ele diz, como servir a Deus, como fazer essa caminhada? Timóteo, eu estou gostando dessa palavra, eu entendi esses 500 quilômetros, mas e agora como é que eu vou fazer isso? Que caminho que me leva de Sinai para Sião? Que caminho é esse que me leva de um lugar para o outro? Pastor Wesley, meu primo, amigo, cunhado e muitas outras coisas, ele gosta muito do Waze. Se ele vai comprar pão na esquina, ele liga o Waze. Mas Wesley, eu já sei onde é. Mas o Waze não é para dizer onde é para dizer o melhor caminho. Ele sempre responde isso. Não nessa velocidade, mas ele responde. Será que existe um Google Maps para você digitar assim e dizer ponto de partida Monte Sinai, ponto de chegada Monte Sião? Eu fiz isso hoje para descobrir a distância, são 509 quilômetros. E eu fiz isso no meu Google, eu botei Google Maps, eu quero sair do Monte Sinai e eu quero ir para o Monte Sião.
E o Google Maps me deu uma orientação de umas estradas em Israel, beirando o mar da Galileia. E ele disse, vá por aqui, vai e você vai chegar. Né? Se você for de carro dá 6 horas, se você for a pé dá tantas horas, se você for de bicicleta. Tudo ele disse, tudo ele sabe, né? Coisa chata, né? E aí eu disse, já pensou se fosse fácil assim? Se cada pecador, cada pessoa que chegasse na igreja buscando um monte de Senhor, a gente dissesse, coloca aí no Google e vai. Não é assim. Eu quero te dizer, nessa noite, com muito amor, que o caminho que nos leva de Sinai para Sião é o caminho, aleluia, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus, se fez menino, tornou-se um homem de Deus na terra, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um Deus que se faz caminho, uma ponte que nos leva de Sinai para Sião, uma ponte que nos liga de novo com o céu, uma ponte que nos liga da terra para o céu, deixando para trás as velhas coisas. Se Jesus está conosco, se há Deus no nosso coração, as velhas coisas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo é o caminho a Sião. Glória a Deus. E aí João Batista, falando sobre esse caminho, ele disse assim, olha, Jesus é aquele que virá, e ele será como um machado posto à raiz. O que é que João Batista está dizendo? É que Jesus vem como um abalo, não como o coronavírus, não. Jesus vem como um abalo em cada coração, dizendo assim, eu estou tirando pela raiz o mal que te aflige. Eu estou tirando pela raiz o pecado que te prende. Eu estou tirando pela raiz a briga que te consome. Eu estou tirando pela raiz a doença que consome o teu coração. Tirando pela raiz. Cortando sem deixar rastros, sem deixar resíduos, resquícios daquilo que ficou para trás. Sabe? Quando o teu coração começa a se alegrar nas coisas de Deus, de maneira santa, com temor, com santo tremor. Machado posto à raiz. Paulo diz que o Evangelho não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é Jesus, esse é o caminho. Vamos caminhar por esse caminho. Eu te convido nessa noite, se você está nos visitando, receba Jesus no seu coração. Bote o pé na estrada, saia das coisas abaláveis, e o Senhor vai te mostrar coisas novas, inabaláveis. Coisas que são dignas de confiança. Coisas onde você pode construir sua casa, construir sua família, valores nos quais você pode educar seus filhos, você pode construir seu casamento, porque ainda que venha coronavírus, aquilo que Deus fez não será abalado. Glória a Deus. Ainda que venham tempestades, montes se lancem, vírus, bactérias, epidemias, pandemias, aquilo que Deus faz é eterno e jamais perecerá, porque o nosso Deus é eterno. Jesus venceu a morte. Amém. Não há nada que limite o poder de Deus. É isso que eu quero pregar nessa noite. Toda pandemia, ela deixa seus legados. Deixa marcas naquela sociedade. Acelera processos alguns e atrasa outros. E eu estava refletindo um pouco sobre como nossa sociedade vai ficar depois da pandemia. E eu estudei, li, que dizem que um dos grandes benefícios da pandemia será o home office, né? Muitas pessoas trabalhando em casa, né, pastor Wesley? Está gostando. Pessoas que antes precisavam se deslocar, atravessar a cidade, chegar no seu local de trabalho, agora estão produzindo mais nas suas casas. Isso é um legado do coronavírus, da pandemia. Outro legado, serviço de entrega. Pessoas que trabalham com entrega, tem um amigo meu que trabalha com entrega, ele diz que pede para parar porque ele está trabalhando o dia inteiro sem parar. Outro legado, a minha área, a estrutura da saúde, vai receber um legado imenso, porque o coronavírus vai passar. Mas tirando os leitos aqui que são móveis, né, como o caso do presidente Vargas, os outros são fixos e vão continuar. Vai ter mais vaga, vai ter mais hospital, vai ter mais médico, vai ter mais equipamentos, mais ventiladores. Amém. Foram comprados, não foram alugados, então vão ficar. São estruturas. A saúde foi valorizada nesse momento. Mas eu quero te perguntar assim, tirando essa parte natural da sociedade, que legado esse período vai deixar na tua vida? E o melhor legado, o melhor fruto dessa
desse caos que nós estamos vivendo, é que o seu coração e o meu coração saia das coisas abaláveis e fiquem firmados agora nas coisas inabaláveis. Aleluia. O maior legado é um pé que estava antes morando no Sinai, confiando na sua própria força, confiando no seu próprio jeito, com a mentalidade mundana, confiando na força do seu braço, e agora diz: eu me rendo, eu vou caminhar, porque eu sei que lá existe Deus, existe Jesus, existem hostes incontáveis de anjos, existe o sangue de Jesus, e é lá que eu quero morar, é lá onde eu vou aquietar o meu coração, da minha família, dos meus filhos. Eu quero pegar a minha família e dizer: vamos caminhar para longe de Sinai, porque as coisas aqui estão abaladas, e vamos caminhar para o lugar onde não será abalado. Quem quer caminhar para esse lugar? Amém. Amém. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aqui eu encerro essa pregação. Se existisse um lugar na terra que dissesse assim para você: olha, nós estamos aqui preenchendo uma lista de pessoas que querem ir para um lugar seguro, ir para um lugar onde ninguém tem coronavírus e nem vai pegar, você colocaria o seu nome nessa lista? Se chegasse alguém no seu celular, um aplicativo, cadastro de pessoas que vão para um lugar onde não vai ter doença, o cadastro de pessoas que vão para um lugar onde ninguém vai ficar com fome, onde não vai faltar emprego, onde o dólar não sobe, onde a bolsa não cai, um lugar onde as pessoas podem conviver em intimidade, se abraçando, você colocaria o seu nome? Pois eu quero te dizer, esse lugar já existe. Espiritualmente existe um lugar de conforto, onde o coronavírus não te abala, onde as doenças da vida não te adoecem, onde o teu coração está num lugar mais alto, se chama Nova Jerusalém Celestial. Aleluia. Você imagina se é ruim a gente viver aqui, com esse clima de tensão e de medo aí fora? Imagine o que será a eternidade longe do Senhor. Imagine o que será um lugar onde não há Deus e nem o Espírito Santo, porque Jesus está voltando e o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Mas o Senhor está preparando um lugar onde não há doenças, onde não há fome, Aleluia. onde não há morte, onde não há dor. Nessa noite você pode colocar o seu nome nessa lista e dizer: eu quero ir para esse lugar. E o que é que eu faço, Timóteo? Confesse no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Aleluia, Senhor. Confesse e ore e se entregue. A caneta da sua vida, sabe aquela caneta que eu estava estudando e agora virou caneta de pregação? Com a mesma mão, solta essa caneta e entrega nas mãos de Deus. Diz: Senhor, o Senhor vai escrever algo melhor para a minha vida. Por quê? Por que eu tenho que caminhar de Sinai para Sião? Por que essa pregação? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Sabe o que significa Deus? Fogo consumidor é uma expressão trazida lá do Antigo Testamento, de uma palavra em Deuteronômio capítulo 4, que fala: Deus zeloso é o Deus de Israel. O Deus que é o fogo consumidor. É o Deus que zela. O fogo, ele fala de alerta. Glória a Deus. Ele fala de iluminação. O fogo, ele fala de um lugar onde está sendo visto, um lugar que não está esquecido, um lugar que está sendo cuidado. Alguém que acende uma lamparina está cuidando daquele lugar, está ali naquele lugar observando. E também porque o fogo, ele tem a capacidade de mudar o estado das coisas. Aquilo que é duro, tão duro quanto o ferro, na presença do fogo, ele amolece. Aquilo que é tão irresistível, matérias duríssimas, na presença do fogo, viram fumaça, viram pó, se destroem ou se transformam. Eu te convido a passar por esse fogo nessa noite, para que o Senhor mude o estado da sua vida. Corações duros
se tornam agora em corações de carne, corações moles, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A Alana leu um texto aqui para começar o culto em Hebreus capítulo 1 que disse: o nosso Deus faz labaredas aos seus ministros. É um Deus que não só nos faz passar pelo fogo e muda os nossos pensamentos, as nossas estruturas, mas é um Deus que nos faz a própria chama de fogo para aquecer corações, incendiar casas, incendiar vidas com a palavra de esperança. Ei, existe um monte de Sião. Ei, existe um lugar seguro. Ei, existe um lugar que Deus tem preparado para você. Ei, saia do lugar das coisas abaláveis, porque o nosso Deus é Deus das coisas inabaláveis. Não há coronavírus que desmanche o sangue de Jesus. Deus, as hostes incontáveis de anjos, a Jerusalém celestial, são coisas todas inabaláveis, coisas que se sustentam pela mão de Deus. Tudo que nós vemos, que nós vimos, que nós assistimos, tudo vai se acabar. Porque as coisas da terra andam em ciclos, em círculos. Entretenimentos vazios. Aquele domingo de futebol à tarde hoje era para estar sendo a final de todos os campeonatos estaduais pelo Brasil. Todos, hoje. O Campeonato Brasileiro era para estar começando essa semana. O que aconteceu? No domingo à tarde, a final da Copa de 94. Um 0-0 enjoado. Sabe por quê? Porque são coisas tão frágeis e abaláveis. Precisam buscar alegria nas coisas antigas, velhas, que todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Eterno, 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 eterno. O nosso Deus é Deus de coisa nova. O nosso Deus é Deus que faz novas todas as coisas. Aleluia. Ele disse lá em Apocalipse, quando ele apareceu para João: e eis que eu sou o Senhor, e eu faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, e eu faço novas todas as coisas. E é de renovação em renovação, e é de força em força, e é de claridade em claridade que o Senhor vai guiar a sua igreja na terra. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite em que nós vamos sair do Sinai em direção a Sião. Deus te abençoe. Fique com a gente.